Então vamos começar. Eu queria primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Tuane, eu sou coordenadora de comunicação aqui na KBS, KPMG Business School, e eu cuido das redes sociais. Eu não sei se vocês seguem a gente no LinkedIn, no Instagram, mas lá sempre tem muito conteúdo legal. A gente coloca bastante cobertura de eventos, a gente sempre avisa quando tem encontros virtuais como o de hoje, e também a gente coloca bastante conteúdo, artigos aprovados pelos nossos sócios, que falem sobre diversos assuntos, de RC, contabilidade e muito mais. Então, se vocês quiserem seguir no Instagram, KPMG_Business_School, e no LinkedIn, KPMG Business School também, vocês acham rapidinho e facinho. O RU Insights, que está rolando hoje, é Risk University Insights, é tanto uma newsletter que tem lá no LinkedIn, quanto esses encontros virtuais, que a gente chama instrutores da RU, que é o nosso programa de GRC pioneiro, que tem mais de 12 anos. E, gente, sério, todo mundo que faz, são muitos elogios. A gente tem uma comunidade RU. Todo ano a gente tem um evento, já formou mais de 800 profissionais, inclusive o evento desse ano vai ser agora no final de novembro, muitas expectativas, e essa comunidade que fala sobre GRC, que aprende muito sobre GRC, que tem todas as nossas turmas. Mas, no final, eu vou chamar um super especialista da RU para falar um pouquinho desse curso para vocês, desse programa incrível, e agora eu tenho o prazer de chamar a Thaís e o Matheus para começar a falar dar essa aula, né, do que interessa. Tudo bem? Oi, tudo bem, sim. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina. Obrigada por fazer essa abertura tão calorosa. É sempre bom ter você aqui conosco. Ah, Bom, obrigada. deixa eu dar boa tarde aqui para todos e para todas as pessoas, né, que estão aqui conosco. E antes da gente começar a apresentação, de praxe, a gente fala um pouquinho sobre a gente. Eu prometo que é bem rapidinho, né? A gente preparou aqui só as nossas melhores fotos para que vocês possam nos conhecer um pouquinho. Bom, mas meu nome é Thaís, hoje eu sou sócia-diretora aqui na KPMG e eu cuido dessa frente que a gente chama de gestão de riscos corporativos, tá? Bom, a minha história com a gestão de riscos começou 15 anos atrás, quando eu ingressei na KPMG, em 2008, e logo de cara eu já tive a oportunidade de atuar em um grande projeto de gestão de riscos, mas ainda um pouco incipiente, né? Porque era uma época que a gente não falava tanto sobre gestão de riscos como a gente fala hoje. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de aprender e de evidenciar, né? De fazer parte dessa evolução desse modelo de gestão de riscos aí dentro das organizações. Bom, e com isso, acho que eu passo um pouquinho da minha bagagem. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Sempre que possível, a gente coloca novos conteúdos. Eu sou uma grande entusiasta sobre o tema gestão de riscos, então eu estou sempre estudando, buscando outras formas de fazer gestão de riscos, tentando trazer cada vez mais uma visibilidade estratégica para esse tema dentro das organizações. E aí, Matheus, fica à vontade para se apresentar também. Obrigado, Thaís, Tuane, e boa tarde aí a todos que estão aqui conosco. Uma honra, né? Um prazer estar aqui com vocês. Acho que passando esse tempinho aqui para trazer um tema que a gente tem gostado tanto, né? Tem falado tanto. Então, também para me apresentar, eu sou gerente sênior aqui da KPMG, tá? Da prática de GRC, de governança, riscos e compliance, né? Além dessa gestão de riscos corporativos, a gente atua com grandes temáticas aí dessa frente hoje, né? Apoiando as organizações, né, enfim, os nossos clientes, os nossos contatos, tá? Então, assim como a Thaís mencionou, eu acho que é um tema que vem ganhando cada vez mais corpo, né, enfim, cada vez mais importância. A gente vem se transformando dia a dia, né, com novas temáticas como essa que a gente vai trazer aqui agora, né? E a ideia é trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, né, nessa sessão, mas também aí vocês têm meu contato já, então fiquem super à vontade, né, para depois, enfim, mandar um e-mail, me chamar. Acho que a ideia é ampliar sempre a nossa rede, né, seja de contato, seja de conhecimento. Então, a gente naturalmente está aqui também para compartilhar, né, mas para somar um pouquinho e também aprender aí sempre que possível. Então, enfim, Thaís, obrigado a KBS aí pela oportunidade também de estar aqui com vocês hoje. Legal, Matheus.
Bom, pessoal, eu sei que a gente vai falar sobre gestão de riscos e interconectividade e não adianta começar a falar sobre esses temas sem trazer um pouquinho do conceito, né? Sem falar um pouquinho do que é gestão de riscos, qual é o grande propósito da gestão de risco dentro das organizações. Então vamos lá, né? Quando a gente começa a falar em gestão de riscos, e o conceito que está aqui na tela de vocês é um conceito já de mercado, é um conceito que o próprio Coso trouxe para a gente, e é um conceito que eu gosto bastante, mas eu vou traduzir esse conceito que está aqui na tela de vocês um pouco nas minhas palavras. Tá? Bom, quando a gente começa a falar de riscos e de gestão de riscos, o primeiro passo que a gente dá é entender qual é o valor do negócio, né? Qual é o valor desse negócio? Quais são as nossas vantagens competitivas? Por que os nossos clientes escolhem a nossa oferta e o nosso produto? Né? Qual é a nossa estratégia? Onde a gente quer chegar? Quais são os nossos valores enquanto organização? E a partir do momento que eu conheço esse valor, eu tenho o insumo que eu preciso para identificar os eventos que podem impactar esse valor, né? Ou seja, que podem impactar a nossa estratégia, que podem impactar o meu posicionamento, como eu sou visto no mercado, podem impactar o meu posicionamento no mercado. Tá? Não só uma questão de marca, visibilidade, mas uma questão de competitividade também. E a partir do momento que eu conheço esses eventos, eu tenho a grande chance, a grande oportunidade de responder a esses eventos, né? Ou seja, eu consigo tomar uma decisão de até onde eu tenho disposição para incorrer nesses eventos, que a gente chama de risco, para que eu consiga alcançar a minha estratégia. Tá? Então, a gestão de riscos, ela é um processo que está dentro de todos os demais processos e que é aplicado justamente para que a gente consiga entender os riscos envolvidos nas nossas tomadas de decisão, nas nossas estratégias, e para que a gente consiga discutir esses temas também de forma individual, para entender até onde a gente quer incorrer neles. Ou seja, a gente costuma chamar isso de apetite, né? O apetite é essa grande tomada de decisão. Até onde eu quero incorrer? Para que no final a gente consiga realmente alcançar as nossas metas. E quando a gente fala em gestão de riscos e nas grandes entregas da gestão de riscos, a gente costuma já falar sobre um mapa de calor, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é, de fato, esse mapa de calor. E normalmente a gente trabalha esse mapa de calor em duas visões. Uma primeira visão inerente, onde a gente entende qual é o nosso risco bruto, né? Ou seja, quais são aqueles riscos que são inerentes ao nosso negócio e qual o tamanho do impacto e qual a probabilidade desses riscos se materializarem ainda nessa visão sem controles, né? Numa visão bruta, e depois, num segundo momento, na visão residual, que aqui sim a gente já está considerando aqueles controles e as ações mitigatórias implementadas que conseguem reduzir o impacto ou a probabilidade desses riscos. Tá? E quando chegamos nessa visão residual, a gente passa a tomar outras decisões, né? De, por exemplo, quais são os nossos riscos críticos hoje? Qual a nossa exposição a esses riscos hoje, para que eu possa tomar a decisão de quais riscos eu quero priorizar? A gente precisa combinar que os nossos recursos, né, os recursos das organizações, são todos finitos, né, são todos limitados. E por isso a gente costuma fazer essa priorização de riscos para que a gente consiga envolver as pessoas adequadas nessa gestão e possa tomar a decisão dos próximos passos. E até então, né, e a gente vê esse movimento de evolução da gestão de riscos, quando a gente chegava aqui nessa visão residual do mapa de riscos, a gente já tomava essa decisão, né, de quais são os nossos grandes riscos para o negócio. Mas ainda sem considerar e sem ter uma visão muito clara de como esses riscos se relacionam, qual é a real conexão desses riscos para que a gente possa tomar decisões cada vez mais assertivas. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o contexto e como o mundo vem mudando, né, Matheus? Perfeito. Exatamente isso, né? Esse tema, né, hoje
relativamente novo, mas já muito trabalhado, de conexão, né, de interconectividade desses riscos, né, como a Thaís bem mencionou, ele é suplementar naturalmente uma gestão de riscos ali mais tradicional. Por quê? Né, porque hoje, se a gente olha para o mundo, né, atualmente, dados cenários aí que se transformam numa velocidade, numa dinâmica cada vez mais elevada, onde você tem riscos ali cada vez riscos emergentes que cada vez surgem, né, de uma forma até mais rotineira, né, então, recentemente passamos aí por uma pandemia de Covid, algo que anteriormente era inesperado, né, quem poderia imaginar que o mundo, né, nós poderíamos passar por algo similar àquilo, então, o conceito de interconectividade, ele está totalmente atrelado a esse momento atual, essa conjuntura que nós aí, pessoas, mas naturalmente organizações, vivemos, né? Então, a dinâmica hoje de relacionamentos, a velocidade, enfim, ela é cada vez mais significativa. Então, a importância da gente avaliar, né, de trazer esse tema de interconectividade para a mesa, nas nossas discussões, enfim, ela tem se tornado cada vez mais relevante, né? Então, a gente ainda falando em contexto, né, para vocês que trabalham com gestão de riscos ou para os outros que não têm, talvez, tanta familiaridade com o tema, né, se a gente buscar um pouco de biblioteca, de referência, relatórios do Fórum Econômico Mundial cada vez falam mais sobre a conexão entre riscos, né, metodologias têm surgido, enfim, tem uma série de preocupações e, naturalmente, um olhar um pouco mais crítico em cima disso, tá? Então, dado, né, naturalmente, esse momento aqui que a gente está vivendo, por que falar, então, dessa interconectividade, né? Então, como que a gente precisa, talvez, entender, né, naturalmente, a relação aí que esses riscos têm perante todo o portfólio, né? Vocês vão ver, eu já até vou abrir aqui dando um pouquinho de spoiler, né? Mas para deixar já o slide totalmente apresentado, a gente vai falar muito em visão de portfólio, tá? Porque permite, né, a você olhar de uma forma mais ampla, né, para o seu ambiente, para a sua organização, naturalmente, vendo o que realmente impacta e não só de uma forma única, né, inerte, para um risco, né, individualmente. Naturalmente, você que faz toda uma gestão, né, você tem ali, como a Thaís bem mencionou, um cálculo, né, um impacto, uma probabilidade individual, né, na relação aí de avaliação de cada risco, mas será que não é importante a gente avaliar hoje, né, como que esse risco se comporta perante o seu ambiente, perante as outras organizações, pessoas, né, cadeia de suprimentos, enfim. Então a gente vê que tem uma evolução cada vez maior da importância da interdependência, né? E aí a gente consegue enxergar de forma verdadeira e real, né, como que tem todo um relacionamento aí desse seu portfólio, tá, de riscos. Então, assim, naturalmente, né, você vai ter variações de organizações para organizações, onde riscos são mais importantes ou menos que outros, né? A gente tem diversos setores de empresas, enfim. Mas aqui o que a gente gostaria de deixar bastante, né, vocês pensando ao final, será que a gente está tendo um olhar hoje que é amplo, né, e não apenas individual na nossa gestão de riscos, né? Será que a gente consegue enxergar que talvez um risco que não é tão relevante individualmente, mas ele tem um poder ali, né, de estar impactando todo, então é aí que a gente vai ver essa relação. E a gente vai falar bastante em motricidade aqui também, né, porque não é só enxergar uma relação de risco perante a um outro, mas trazer alguns conceitos que hoje a gente trabalha, né, nos nossos projetos, nas nossas apresentações, né, como hoje aqui nesse fórum, mas nas aulas de RU, para falar um pouquinho sobre como que a gente hoje tenta enxergar de uma forma um pouco mais detalhada, né, e definida essa relação, tá bom? Então, dando sequência, né, basicamente aqui ao tema, né, para avaliar a motricidade, hoje a gente trabalha com dois grandes conceitos aqui, dois grandes pilares, tá, para avaliar, enfim, como que um risco pode impactar um outro risco ou toda a cadeia ali, né, toda a sua matriz, todo o seu portfólio. Primeiro, a gente precisa, né, entender de que forma e qual a velocidade que esse risco ele vai, né, após ter talvez se materializado, impactar a organização como um todo, né? Então você tem ali dentro da sua matriz, dentro da sua gestão, situações, né, que podem aí estar atreladas talvez
há uma interrupção de negócios, há uma perda, né, de vida, uma situação de saúde e segurança, algum conceito mais relacionado, algum risco mais relacionado a uma exposição de reputação, né, imagem. Então, como será que no nosso ambiente, na nossa organização, cada um desses riscos, após se materializar, ele de fato vai trazer um impacto ali relevante, né? Qual a velocidade disso? Então, hoje a gente trabalha com alguns conceitos de curto, médio e longo prazo, né? Naturalmente, a gente vai trazer também outro spoiler, alguns exemplos ali para tentar clarificar um pouquinho mais sobre isso, mas pensando em como que a gente enxerga um risco materializado, né? E aí, enfim, em qual período, né, de tempo ele poderia trazer um impacto significativo no todo. A gente sempre vai estar falando desse olhar do todo aqui, né? Naturalmente, de novo, atrelado àquela visão individual de impacto e probabilidade, mas olhando agora para o todo, para como ele parte, com que velocidade, para impactar os demais, tá? Um segundo pilar, naturalmente, né, como o próprio nome diz, é a conectividade em si, né? Então, qual que é a relação, né, que vai ocorrer entre os riscos ali dentro do seu portfólio, né? Então, como que um risco ele impacta o outro risco e como esse risco por ele, né, pelo outro é impactado. Eu gosto bastante aqui de dar um exemplo de mão dupla para explicar esses conceitos, né, que a princípio podem ser um pouco, né, enfim, complexos ou novos, mas a gente sempre olha para uma via, tá? Quando você tem uma relação de riscos aí que são ligados, basicamente, são riscos que, se materializados, eles impactam, né, o outro risco dessa relação, e também podem ser impactados por eles, tá? Então, é quando você tem uma via que vai e uma via que vem. No caso do risco influente, é um risco que, caso ele se materialize, né, naturalmente, ali dentro das percepções do dia a dia, da organização, ele vai acabar influenciando um outro risco, mas nessa via de relacionamento entre eles, né, ele pode não ser impactado pelo outro, que é o caso do dependente. É um risco que só vai depender de uma materialização de outro risco, né? Então, esse é o vice-versa. O influente é uma via que vai, porém não volta, e o dependente é a contrapartida dele, né? Ele vai sofrer aí algum impacto, haja vista alguma materialização, de fato, de um risco. E, por fim, né, a gente também tem o conceito aqui de riscos, né, numa relação independente, ou seja, são aqueles casos, né, onde alguns riscos, né, ali da sua matriz, que de fato, né, uma materialização ali não vai ter um impacto em outro risco e por ele também não vai ter tido nenhum impacto, nenhuma consequência disso, né. Quando a gente olha para a matriz como um todo, é sempre importante destacar aqui, né, a gestão de riscos corporativos, ela depende muito, né, Thaís? A gente sempre fala das nossas respostas como depende, no sentido de o certo e errado muitas vezes não se aplicar, pelo aquilo que a gente até já falou um pouquinho. Depende da organização, né? Depende de como que você faz aquela gestão do risco dentro do seu portfólio. Então, precisamos entender de fato se a relação ali, ela de fato existe e é relevante para você levar para uma avaliação, para um comitê, ou né, não tem ali, de fato, nada que você possa correlacionar esses riscos. Por isso que aqui são conceitos mais amplos, a gente tem uma metodologia, né, um pouco mais robusta para chegar aqui, tá? Ô, Matheus, antes de você Claro. passar o slide, eu só queria reforçar, e como aqui a gente está dando uma pequena aula, né, e reforçar um pouco desses temas, que quando a gente tem essa matriz de riscos pronta, a gente introduz essa outra análise de motricidade como uma análise adicional para que a gente consiga trazer essa visibilidade de riscos críticos, né? Ou seja, onde eu vou direcionar os meus recursos, né, os meus investimentos, e a gente quer trazer mais um insumo que pode ser utilizado. E quando a gente fala aqui de velocidade, né, vamos partir que nós já temos uma matriz de riscos, o ideal é realmente olhar para cada risco, ainda individualmente, e entender para aquele risco, caso ele seja materializado, em quanto tempo isso impacta a organização. Então, aqui a gente continua fazendo essa análise individual por risco, e quando a gente introduz o conceito de conectividade, que é esse conceito que o Matheus acabou de explicar, aí sim a gente já começa a fazer essa análise conjunta, né? A gente começa a fazer esse cruzamento dos riscos
para entender a relação entre esses riscos, tá? E aí, Matheus, eu sei que eu fui um pouco repetitiva, mas como é uma aula, achei importante reforçar esses pontos que você trouxe. Imagina, que isso. Bom, mas aí a gente segue, acho que até para o pessoal aqui, né, que está conosco, ter talvez um cheirinho, assim, enfim, né, de alguns exemplos do que a gente pode, né, talvez trazer de coisas que são aí mais padrão, né, por assim dizer, né, que a gente enxerga na organização. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, 3 riscos, naturalmente. A organização, ela tem toda uma gestão muito mais ampla, né, matrizes mais complexas, né, por assim dizer, para quem trabalha com isso. Mas aqui são alguns exemplos de como a gente pode, né, talvez, monitorar primeiro a velocidade, né, e naturalmente a conectividade e a relação entre eles, tá? Então a gente elencou 3 exemplos aqui de riscos, né, sendo o primeiro deles o vazamento, né, ou perda de dados, né, também falando aqui da parte de falta de liquidez, né, e também da não execução de estratégia de crescimento. Então, pensando em analisar um a um, né, e fazendo essa gestão, como a Thaís também mencionou, né, esses riscos já provavelmente são avaliados e deveriam ser avaliados de forma individual, por um impacto, né, por uma criticidade, numa matriz de calor representados ali, como foi o exemplo nos slides anteriores também, né, mas vamos começar a olhar e trazer, né, talvez fazer esse exercício para ver, né, de fato, o relacionamento entre eles, né, então, o primeiro, né, olhando para um vazamento ou uma perda de dados. Naturalmente, né, esse de novo é um tema que ele aparece muito atualmente, né, Thaís? Dado os cenários aí de TI, cyberataque, é um risco que cada vez é mais relevante. Mas, enfim, se a gente olhar para esse risco, caso ele se materialize, né, acho que vocês concordam que talvez o impacto dele, a velocidade que ele se materializa, vai ser algo bastante relevante, né, bastante rápido, né, por assim dizer. Então, a velocidade dele, num curtíssimo prazo, talvez em dias, você vai ter uma parada na sua operação, né? Provavelmente você vai ter um impacto em sistemas, você vai ter talvez ali alguma influência, né, dentro do seu portfólio, que é o que a gente vai analisar depois. Diferente disso, né, se a gente olhar talvez para uma falta de liquidez, talvez a velocidade que ele se materialize, né, não vai ser tão num curto prazo quanto o risco acima, né, o de vazamento. Por quê? Né? Porque você pode começar a ter um impacto ali na motricidade num período um pouco mais distante, né? Você vai começar a sentir isso depois, né? Para essa roda começar a girar, talvez não vai ser num período aí tão curto, né? De dias como foi o exemplo dado acima. O mesmo vale para uma não execução da estratégia de crescimento, né? Que também ali você pode notar isso em meses, né? Então é algo mais ali a um médio prazo, tá? Então, aqui são alguns conceitos que naturalmente vão ser necessários estarem aprofundados em cada organização, né? Cada particularidade, mas aqui de forma mais geral a gente pode tratar dessa forma. E aí, que aí vem o segundo passo, né? Que esse muitas das vezes demanda um exercício mais demorado, né? Mas como que a gente vê a conexão entre eles, né? Qual que é a conectividade entre cada um desses riscos? Então a gente sempre vai olhar para essa matriz, né? Que vai ter ali as colunas, né, com cada um desses riscos, e basicamente as linhas também, porque eles vão se relacionar. Numa diagonal, né, ali os xizinhos é que não tem nenhuma relação, mas vamos olhar para cada um deles, né? Vazamento ou perda, né, de dados. Será que ele impacta uma possível falta de liquidez ali? Ele traz ali ele potencializa esse risco para se materializar, né, por assim dizer? A gente entende que sim. Então, naturalmente, é um risco que vai influenciar esse outro risco. Mas será que ele também é influenciado por ele? Olha, eu acho que vazamento, ok, né? Ele de fato ali, se tiver alguma queda, né, de sistema, dados confidenciais vazados, você vai ter alguns prejuízos, né? Porém, a falta de liquidez não vai impactar, né, ele, em linhas gerais, né? Então, assim, é um risco que é influente e o outro, naturalmente, é dependente. Esses quadrantes da matriz só mostram a relação dessa mão dupla que eu comentei. O mesmo vale para a estratégia de crescimento, tá? Que, assim, o vazamento ele impacta, mas também acaba não sendo aí, talvez, impactado por ele. Então, esse é um conceito da relação de conexão que é similar. Porém, quando a gente olha para uma falta de liquidez, qual que é a conexão talvez a não execução da estratégia, né, de crescimento? Talvez é muito conectada, é ligada, né, porque assim,
um acaba impactando o outro. Se materializar, né, problemas de liquidez numa empresa, naturalmente você vai também, né, ter ali algum prejuízo na sua, né, estratégia de crescimento, você não vai atingir determinados índices, né, enfim, tudo aquilo que você tinha planejado, né, dentro da sua organização. E quando você não executa a sua estratégia de crescimento, se você viu isso talvez por outro fator de risco, outra forma que esse risco se materializou, ele vai te trazer esse impacto numa possível falta de liquidez ali. Então, olha, talvez eu não estou atingindo, né, não vou ter um valor ali em caixa, enfim, não vou conseguir talvez honrar dívidas, são coisas que vão naturalmente estar conectadas. Então, percebam que essa é uma relação ligada, né, naquele conceito que um risco naturalmente tem perante ao outro, tá bom? E assim, né, também afins, né, de explicar e trazer um pouco, né, de fato são conceitos novos, mas qual que é o produto, né, dessa interconectividade, dessa motricidade, dessa abordagem, de fato, que a gente está trazendo hoje para vocês, tá? Ele naturalmente vai olhar para aqueles dois pilares, né, para velocidade e conectividade que a gente acabou, né, explicando agora, e vai trazer para nós uma matriz com alguns faróis, tá? De uma forma mais aí apresentável para ser discutida naturalmente em reuniões, né, em comitês, em reuniões de conselho, com lideranças, né? Então, como a Thaís bem mencionou, é algo suplementar a uma ferramenta, né? E sem dar spoiler para o próximo slide também, que é legal, que é o nosso da jornada. Mas como ele é suplementar, isso vem para agregar, para você começar a construir, né, esse mindset, né, de levar isso para as reuniões, de olhar para o seu portfólio como um todo. Então, aqui você tem faróis que vão te acender e trazer quais são relações mais relevantes, né? Então, visto aquilo que a gente falou de conexão com um curto prazo. Então, olha, é um risco, né, que teoricamente vai se materializar num prazo mais rápido, talvez, e é conectado não só com um, dois riscos, mas com 5, 6 dentro do meu portfólio. Se esse risco individualmente não era relevante, e esses faróis me mostram isso agora, precisamos olhar para ele. A gente precisa talvez ter uma estratégia de resposta, né, enfim, de como mitigar esse risco, né, dentro ali da nossa organização, para que ele nos garanta um conforto maior do que simplesmente uma análise de impacto e probabilidade. De novo, essa análise não pode ser desperdiçada, até porque você vai ter riscos críticos que talvez, perante ao todo, eles não vão ter tanto impacto, mas eles ali podem ser extremamente críticos, mas isso é suplementar, né? Então ele vai te trazer ali uma percepção que é bastante interessante. A gente tem visto isso, né, já em projetos, em discussões, o pessoal tem falado, olha, de fato, né, traz uma visão nova, né, acho que não olhamos tanto para isso, vamos colocar isso um pouco no papel, nas pautas, né, então é saber onde, né, alocar os esforços, como a Thaís mencionou, os recursos, né, de resposta ali são finitos, então vamos pensar se de fato a gente está trazendo o melhor, né, das nossas respostas, do nosso gerenciamento para a mesa, para o dia a dia, tá bom? Ô, Matheus, deixa eu só fazer um último complemento aqui antes da Claro. gente seguir para o próximo slide, porque é um tema que pode gerar alguma dúvida, e acho que é importante a gente esclarecer aqui também, e vejam que esse farol, ele não tem relação com o mapa de calor, que a gente apresentou um pouquinho antes, tá? O farol, ele tem relação com a motricidade, com esse cálculo que é feito, tá? Ou seja, é quando eu combino a velocidade que esse risco impacta a organização a partir do momento que o risco é materializado, com a informação de conectividade, né? E aí, então, vocês podem reparar que o risco 2 e 3, por serem riscos ligados, né? Ou seja, eles são riscos que qualquer um deles materializado vai desencadear o outro. Então, para fins dessa análise, isso já surge como um farol vermelho. E, obviamente, aqui a gente está falando de 3 riscos, mas se a gente estiver olhando para um portfólio de 20 riscos, imagina dentro de uma mesma linha, como o Matheus comentou, você ver diversos faróis vermelhos. E combinar, obviamente, porque não é uma análise isolada, mas combinar essa informação de motricidade, de interconectividade, com a criticidade do risco que consta no mapa de calor. Tá? Essa quantidade de informação
ela é muito melhor e muito mais suficiente para a gente tomar a decisão de quais riscos precisam ser tratados numa primeira onda. Ou seja, quais riscos eu preciso garantir que os controles operam adequadamente, que eu tenho investimentos direcionados, tá? E pode ser uma grata surpresa que esses riscos aqui que realmente têm um grande impacto sobre outros, têm controles suficientes, então eu passo a priorizar outros. Mas eu consigo colocar o farol em cima desses temas e trazer esses temas todos para discussão. Tá? E esse é o nosso propósito enquanto gestão de riscos, né? Levar esses temas para a discussão da administração, justamente para que a gente consiga ajudar na tomada de decisão. Não somos nós da gestão de riscos, que vamos falar quais riscos devem ser priorizados, mas a gente consegue trazer mais transparência, consegue dar mais visibilidade sobre o potencial de cada um dos riscos que a gente está analisando. Bom, e acho que até para fechar o nosso conteúdo, caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, podem colocar no chat, fiquem à vontade para participar conosco, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre essa jornada da gestão de riscos para saber o momento em que essa funcionalidade, essa nova solução de interconectividade, ela passa a fazer parte dos nossos processos de gestão de riscos, né? E quando a gente começa a falar de gestão de riscos, ainda num modelo mais incipiente, a gente costuma falar da gestão de riscos em dois momentos. Num momento de estabelecimento do processo e num momento de geração de conteúdo. Quando a gente fala de geração de conteúdo, que é o terceiro bullet que está aqui na tela de vocês, a gente fala especificamente de identificar quais são os nossos grandes riscos, estruturar esse mapa de calor com base nas premissas de impacto e probabilidade que foram combinadas, que foram aprovadas pela administração, mas não adianta eu ter um conteúdo muito bom de riscos se eu não tenho um processo para suportar esse conteúdo e para colocar esse conteúdo no dia a dia das pessoas, no dia a dia da governança, no dia a dia da administração. Tá? Então, quando a gente fala em fases, normalmente, quando a gente começa a implementar a gestão de riscos, a gente começa a desenhar um programa, a gente começa a ter uma função, né, ou seja, uma estrutura que vai coordenar essas atividades de gestão de riscos, e essa parte de elaboração das políticas, manuais, definição de modus operandi e geração de conteúdo, normalmente andam lado a lado. Tá? Porque conforme eu vou gerando conteúdo e conscientizando as pessoas, eu também vou estruturando um processo que consiga fazer a gestão dessas informações. E a interconectividade entra aqui. A partir do momento em que eu tenho um conteúdo de riscos, ou seja, eu conheço os meus riscos, os meus fatores de riscos, conheço a criticidade desses riscos e chego naquele mapa de calor, eu começo a falar de interconectividade como um insumo a mais, né? Como uma adição de conteúdo, uma adição de conhecimento, para que eu possa seguir para uma etapa de tratamento, né? Então, a partir do momento que eu entendo esses riscos, entendo a relação desses riscos, e entendo quais riscos devem ser priorizados, eu passo para uma etapa onde eu vou definir quais são as melhores respostas que eu posso dar para esses riscos, quais são os planos de ação que precisam ser desenvolvidos para tratar esses riscos alinhado com essas respostas que foram estabelecidas. Começo a falar de indicadores para esses riscos também, sempre associados a limites de tolerância, para que eu possa acionar a governança sempre que necessário, e, obviamente, eu passo a estruturar agendas com os órgãos de governança para reportar essas informações, né? Ou seja, com o comitê de auditoria, com o conselho de administração, com diretoria, mas onde eu consiga prestar contas de todas as informações de riscos que estão sendo gerenciadas e dar a transparência que eles precisam receber de como essas informações estão sendo tratadas. E, Thaís, eu acho que só puder fazer um último complemento, né? É olhar para riscos como oportunidades, né? Também. Então, assim, a gestão de riscos, né? A palavra risco é algo negativo muitas vezes, mas a gente acho que sempre tenta trazer
isso como uma oportunidade de você agregar valor, né, de olhar para algo que ali, enfim, caso você mitigue, caso você enderece, indiretamente está te prevenindo, seja de uma perda financeira, de uma exposição reputacional, enfim. Então, é na gestão de riscos que você também tem a oportunidade de agregar valor, né? Então, essas ferramentas, essa jornada, enfim, esses passos, né? É sempre um caminho, né? Coisas novas provavelmente aparecerão, né? Porque a gestão de riscos, ela é assim, mas naturalmente ela vem para agregar, né? Então, é olhar para o risco com um viés positivo, né? Então, acho que essa é só um último complemento aqui também da sua explicação. Legal, Matheus. Bom, acho que com isso a gente fecha aqui o nosso conteúdo, né, dessa pequena aula. Obviamente que é um conteúdo que a gente explora bastante dentro das nossas aulas da Risk University, onde a gente aplica casos práticos, a gente coloca a mão na massa e consegue trabalhar esse conteúdo de forma mais consistente, mas para fins de exposição, né, a gente preparou esse pequeno conteúdo e eu queria só deixar um disclaimer aqui que eu acho que é importante. Quando a gente faz essa análise de relação entre os riscos, quando a gente faz essa análise de conectividade, ela não é uma análise tão simples quanto essa que a gente trouxe para fins de exemplo. Tá? A gente olha para todos os riscos e seus fatores de risco e entende essa relação dos fatores de riscos com outros riscos. É uma análise que não é tão rápida assim, né? Não é de um dia para o outro que a gente faz, então a gente realmente precisa aprofundar, convidar as demais pessoas, os donos e donas de riscos, para participar dessa análise conosco também, tá? Para que a gente consiga trazer essas expertises para dentro do processo. Acho que é um pouco desse disclaimer só que eu queria deixar e agradecer, né? Agradecer a participação de todos vocês, agradecer aqui a presença e caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram aprofundar, queiram estar presente aqui para trocar algumas ideias comigo, com o Matheus, fiquem à vontade. Obrigada, Thaís. Obrigada, Matheus. Foi muito enriquecedor. Eu adoro participar desses encontros virtuais, porque eu sempre aprendo muito. Eu sou jornalista, não sou da área, mas eu acredito que conhecimento nunca é demais e agrega a gente. Então, queria agradecer demais vocês por compartilharem tudo isso conosco. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês podem mandar aí nos comentários que eles respondem. E agora eu quero chamar uma pessoa, o Bruno, que é um super conhecedor da Risk University, que o Matheus e a Thaís são instrutores. Ele acompanha bem de perto esse nosso programa pioneiro de GRC e é também o consultor de networking de lá. Bruno, vem contar um pouquinho o que você faz, como funciona. Tudo bem? Tudo jóia, Tu. Obrigado, parabéns, Thaís, Matheus, obrigado pelo apoio. Bom, como a Tu falou, eu participo de todas as aulas aqui da Risk University, né? A minha posição é de dar uma atenção para os nossos alunos, inclusive já vi alguns alunos, ex-alunos nos acompanhando aqui na live de hoje, e eu dou todo esse suporte na jornada aqui da Risk University, né? Passando por todos os temas, auditoria interna, gestão de riscos, governança, e vou dando todo esse suporte, fazendo uma curadoria junto com os nossos instrutores, para que vocês possam aproveitar ao máximo aqui o curso da Risk University, tanto o Senior Level quanto o Executive. E também tem um papel importante na conexão dos nossos alunos e ex-alunos. Eu tenho algum desafio na minha companhia e gostaria de trocar informações, fazer um benchmarking com alguém que já vivenciou isso. Então, a gente conversa, eu entendo a sua situação, procuro no nosso banco de dados algum ex-aluno ou aluno que possa ajudar nesse desafio e atuo nessa conexão também. Como a Tuane falou no começo da nossa live, nós temos mais de 800 alunos, mais de 12 anos de experiência, vários gerentes, diretores, conselheiros passaram aqui para a Risk University, e quando a gente desenvolve, né, os nossos alunos, por exemplo, como ela também comentou, a gente desenvolve esse laço. Então, tem sempre as pessoas, os nossos alunos e ex-alunos estão sempre disponíveis para ajudar, trocar experiências, e isso é muito importante, e é uma característica da RU, essa união entre os alunos e ex-alunos. Alguém, às vezes, que nunca teve a oportunidade de se conhecer, estão abertos ali para trocar essas experiências. Então, qualquer dúvida também, vou deixar meu e-mail aqui no chat, fiquem à vontade para fazer contato comigo, e também depois da nossa live eu vou compartilhar com vocês o material, vou informar quando o vídeo for disponível também das nossas redes sociais. Estou à disposição aqui, pessoal, e obrigado mais uma vez pela presença.
E eu quero falar de uma coisa ótima para fechar, porque estamos no mês da Black Friday. Por que não fazer um mês, né? É só uma última sexta-feira de novembro? Não, aqui a gente fez um mês da Black Friday. E isso é para impulsionar a sua educação, tanto nesse ano quanto no próximo, para vocês terem uma capacitação técnica com diversos treinamentos sobre diversas áreas e instrutores que são referência e metodologias exclusivas da KPMG. Vale muito a pena. Inclusive, a Risk University está com um desconto de 30% imperdível. Gente, sério, é difícil mesmo ter esse desconto na Risk, viu? Então, eu aproveitaria se eu fosse vocês. E eu vou mandar no chat o link para vocês conhecerem também todo o nosso portfólio, porque além da Risk, tem também muitos outros cursos de contabilidade. Por exemplo, a gente tem a nossa jornada de contabilidade chamada Accounting Journey, com várias temáticas durante o ano. A gente tem IPO, combinação de negócios, US GAAP, investigações corporativas, compliance, é muita coisa mesmo. Então, eu vou mandar aí o link nos comentários. E é isso, fiquei muito feliz com a presença de vocês, agradeço demais. Obrigada, Thaís, obrigada, Matheus, obrigada, Bruno. E entrem lá no site e aproveitem, tá?